pausar aqui e esperar os alunos. Pausa aqui. Isso. Quando terminar, eu tenho que clicar aqui, que é para ir para a nuvem, né? Qual é o lugar que eu clico? Você pode encerrar, que automaticamente já vai para a nuvem. Ou vai para a nuvem? Já tem uma sala, provavelmente. Eu e outro, né? Carolina, chegou cedo. Tá bom, muito obrigada, tá? É só ver se ela entra. Tá aqui a Carolina. Ai, ai. Põe para aí, dá para você. Tudo bem, olha, só uma pergunta. O meu pendrive eu coloco aqui, daquele mesmo jeito da aula passada. Eu saí daqui com tanta dor na cabeça sexta-feira, que eu pensei que eu estava com a Covid. O professor André que veio me socorrer aqui. E realmente o negócio estava bravo. Eu não entro, não. Eu não entro aqui em lugar nenhum. Pedi para tirar esse ponto. E eu vou continuar sem verificação, não é para hoje. Muito obrigada. Você está compartilhando essa sala? Ah, espera lá um instante, então, está fazendo uma pergunta. Bem aqui, né? Era bem aqui que aparecia para aparecer aqui, carro, para aparecer quem está lá. Está lá, como assim? Não, para habilitar a edição. Porque a gente, como é que eu fico vendo eles? Bem aqui embaixo. Esse aqui? Clique lá, isso. Olha só, esse negócio, francamente, a gente aprende a dar aula, falando, conversando. Vai compartilhar pela. Obrigada, Cauê. Tudo bem, muito obrigada. Alô? Bom dia, Carolina. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Eu não estou lhe escutando. Bom dia.
Bem, são 7h35, né? São 7h35. A gente, Carolina, você estava na aula passada, não era? Se tiver alguém querendo entrar, por favor, me avisem, tá? Bem, na aula passada eu comecei, não tinha ninguém, né? Mas eu iniciei. E aí foi até a Joane que perguntou se os outros slides estariam aqui. Eles estão aqui, estão ficando salvos, tá? Só que hoje que eu vou ver com o TI, se a gente já pode mandar para a plataforma. Nós estamos deixando na nuvem, a gente manda para o YouTube, deixando na nuvem, para depois, então, né, mandar para o YouTube e postar na plataforma. Por isso que o material da psicologia não está na plataforma, porque de lá eles vão fazendo para cada curso, né, esses ajustes. Então, eu vou fazendo uma revisão breve da aula passada, tá certo, Carolina? Tem mais alguém? Não, não tem, só estamos nós. Eu vou fazer uma revisão breve, tá? Nós falamos na aula passada um pouco sobre a história, tá? Nem sempre entenderam sensação em duas pessoas, Joane, admiti, e a Vilma. Bom dia, Joane, bom dia, Vilma, tá? Ok. Vilma conectando o áudio. Bom dia. Bom dia para vocês. Foi tudo bem de domingo? Dia dos Pais, foi tudo em paz, né? Então, tá, Joane, só fazendo uma revisão breve daquele trecho que nós já havíamos passado na aula passada, antes de vocês conseguirem entrar, tá certo? Então, a gente viu um pouco da história sempre. O que é que eu dizia naquele dia? Tudo que a gente falar, quando a gente vai apresentar um material, um trabalho, é interessante que a gente vá buscar duas coisas, tá? A origem daquela palavra, tanto a terminologia lá, o que significa, né? E também, se alguém já falou dele, é ético que a gente traga os teóricos, as pessoas que já se remeteram àquele conceito. Vocês veem muito isso nos livros do Freud. Quando o conceito não é criado por ele, eu costumo pegar o Freud como exemplo, porque fica muito claro nos artigos dele, né? Quando pega a coleção dele, aquele lá, né? Ele vai sempre dizer, olha, fulano no ano tal já havia falado nisso, entendeu? Então, é interessante que vocês pensem nisso. Sempre que vocês forem escrever um trabalho, tragam sempre a origem daquilo. Tanto o significado da palavra, o que significa aquilo, como se alguém já falou. A partir daí, vocês, então, entram, né, e introduzem na história que vocês vão contar, que tem a ver com o tema escolhido. Então, mesmo que a gente saiba hoje, né, a importância das sensações, não era assim. Os filósofos idealistas, eu preciso pegar aqui um material meu, os filósofos idealistas, tudo acontecia no interior da consciência e pela capacidade do conhecimento racional. Ou seja, naquele momento, o que é que a gente vai ver? É que naquele momento, embora eles fossem filósofos idealistas, né, mas eles já estavam falando da razão. Ou seja, então,
tudo que a gente sentia, né, era dado pela natureza e não tinha nada nosso, né? Isso tudo era independente dessa entrada dos estímulos em nós, tá? Então, aqui a subjetividade ainda não era reconhecida, tá certo? Então, essas concepções então, vão servir de base ao que eles chamam de teoria do racionalismo, ou filosofia do racionalismo, que diz que os processos psíquicos não são um produto do complexo desenvolvimento histórico, ou seja, a história, né, esse percurso histórico que a gente vive desde lá na Grécia, não teria nenhuma importância nessa questão psíquica, né? E os adeptos dessa filosofia do racionalismo interpretavam erroneamente a consciência e a razão como uma propriedade primária e inexplicável do espírito humano. Ou seja, embora eles já falassem em racionalismo, mas eles ainda falavam aqui no espírito humano, como alguma coisa que estaria além disso aqui da nossa realidade. Entenderam? Epa! O que foi? Mateus entrou? Ok, Mateus. Deixa eu voltar para o que eu estava, que eu não sei o que é que eu fiz aqui. O que é que eu fiz? Tá? Então, vamos lá. Aí nós começamos a falar de sensação. Conceituando por sensação. É a fonte de conhecimento que coloca o homem em contato com o mundo através dos órgãos de sentidos. Isso Lúria falou. O Mieres vai dizer que é a detecção de energia física do ambiente e codificada como sinais neurais. Vejam só, quando a gente fala em energia física do ambiente, a gente já pode se remeter lá na frente ao que os teóricos da Gestalt falavam. A Gestalt, como o Kurt Lewin era um físico, ele vai se remeter à questão da energia. A gente começa a mandar mensagem, eu não tenho como responder. Então, esse processo da entrada dos estímulos no nosso cérebro, chamado de processamento ascendente ou bottom-up, significa o quê? Que ocorre o processo de análise sensorial que começa no nível de entrada, que pode ser, nesse momento, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela visão ou pela audição. Tá certo? Isso aí é independente. Então, nós precisamos, o nosso cérebro saudável, se nós somos pessoas saudáveis, essa análise começa logo que esse estímulo entra pelos nossos órgãos sensoriais. Eu coloquei aqui, por exemplo, o cheiro do gás. O gás de cozinha, ele não tem cheiro. Originalmente, ele não tem cheiro. Então, o que é que significa isso? Qualquer vazamento de gás, a gente poderia morrer. Então, os pesquisadores colocaram um cheiro que é específico do gás. Então, nós que vivemos em casa, nós já sabemos, adultos, que se sentirmos aquele cheiro corre, ou o vento apagou o fogo e está lá o gás aberto, né? Ou a gente mexeu no botão errado e abriu o gás e não acendeu. Enfim, por quê? Porque o gás ele mata a pessoa tirando a capacidade dela de reagir. Então a pessoa para e vai morrendo, porque ele vai, né, tomando conta da pessoa. Então, nesse momento, tá, quando se fala análise sensorial,
que começa no nível de entrada, e também a fonte de conhecimento que coloca o homem em contato com o mundo através dos órgãos dos sentidos, a gente se remete aqui. Quais eram os 5 tipos os 5 sentidos que nós aprendemos lá vocês no curso fundamental, né? O meu tinha outro nome. Só os 5 tipos de tato, olfato, paladar, audição e a visão. Só que esses não bastam, tá? Então eu falei um pouco sobre a teoria receptora das sensações, tá? Ou seja, no primeiro momento, nós éramos simplesmente receptáculos de sensações. Ou seja, nós não iríamos reagir. Então, se tivesse no caso do cheiro do gás, nós não faríamos nada, nós íamos morrer. Então, ele dizia que essa reação passiva era constituída pelas sensações correspondentes. Ou seja, nesse caso do cheiro do gás, era saber que ia morrer. Porque, se fosse assim, nós não teríamos, no primeiro momento, a capacidade de analisar isso que estava acontecendo e correr para verificar o que podia ser feito. Tá bom? Só que essa aqui foi rejeitada. E aí surge a outra, que é a teoria reflectora das sensações. Uma é a receptora, tá? Nós seríamos receptáculos somente, ou então nós seríamos passivos a todas essas influências. Vou tornar a falar, esse barulhinho aqui de cima do ar me incomoda. Ele está aqui, né? Eu estou em contato com ele, não é como é que a gente diz, um estímulo que eu esteja habituada. Porque vocês sabem que mais tarde existe um fenômeno chamado de habituação. Se eu desse a manhã inteira, a semana inteira a aula nessa sala, eu iria me habituar, me adaptar. Tá? Porque nós temos, o nosso organismo tem essa capacidade. Mas o cheiro do gás, como eu falei antes, nós corremos todas as vezes. Sentir o cheiro do gás, abre janela, abre porta e corre para ver o que está acontecendo. E aí vem a teoria reflectora das sensações, que aí já vai falar de outra coisa. Tem alguém querendo entrar? Não? Tem alguém mais querendo entrar? Não. Tá? Então, já é a teoria reflectora. Estou fazendo só um rápido resumo do que nós falamos na aula passada, que foi o momento que vocês não estavam. Aí, a teoria reflectora já vai indicar o caráter ativo das sensações. Já vai dizer que, além desse caráter ativo, nessas sensações tem a participação de componentes motores. Esses componentes motores podem acontecer em nível variado. Por exemplo, eu estou no escuro, né? E de repente alguém acende a luz. O meu olho reage, eu reajo àquela claridade intensa, né? E eu não enxergo, no primeiro momento, eu não enxergo nada. Tá? Então, os componentes motores, nesse caso, o que a gente pode citar? A nossa pupila, ela retrai. Então, na medida que vai acontecendo a habituação, nós abrimos o olho, não estou falando que é nessa lentidão que vai acontecer. Nós vamos abrindo o olho e vamos conseguindo enxergar. A mesma coisa acontece ao contrário. Se eu estou num lugar muito claro, né? E de repente falta luz, fica tudo escuro. No primeiro momento eu não consigo enxergar nada. Depois eu vou conseguindo ver as coisas. Por isso o caráter ativo delas. E componentes motores, porque o nosso organismo ele reage. Se for uma espetada, dei o exemplo da pele furada por uma agulha, nós podemos verificar no microscópio que quando fura, até antes mesmo, se a pessoa tem mais medo
de tomar injeção, já tensiona os músculos, tá? Olha, tem as reações musculares, tensiona até os nervos do pescoço, né? Tanto é que quando a gente vai fazer um exame, colher o sangue na veia, eles dizem, aperte a mão, né? Ou seja, nesse momento existe a compressão dos vasos, eles aparecem mais. Aí ela vai, como eles aparecem mais, ela coloca a agulha, ela diz, agora solte, né? Aí então volta para o normal e ela pode coletar o sangue ou dar uma injeção, se for o caso, na veia, tá bom? Os animais também, se for... Cristiano, bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Como foi o Dia dos Pais? Foi bom. Comeram muita coisa gostosa? É, muito... Né? Foi churrasco, na verdade. Como? Churrasco. Foi churrasco? Uhum. O meu Dia dos Pais lá em casa não tem pai, né? Então, foi no jantar. Não fiz almoço, mas a gente reuniu no jantar. Foi gostoso. Aí tinha um chocolate muito saboroso que eu fiz. Tinha um sorvetinho que eu adoro, esse creme de abacate congeladinho. E aí a gente fez nossa reuniãozinha. Continuando, tá? Seja bem-vindo, Matheus. Tá entendendo? Até os animais, a gente vai ver que ele distingue ativamente entre as influências lá de fora. Ele vai para o animal, ele vai reagir apenas àquelas influências de grande importância biológica. Isso diz o livro, mas vejam só. A gente pode dizer que apenas aquelas de grande importância biológica, quem tiver um cachorrinho aí me diga, ou um gatinho, quando entra na casa, aquela pessoa que é a mais querida dele, como é que o cachorrinho reage? Ele fica muito animado e começa a correr de um lado para o outro. Isso, faz a festa, como a gente diz, não é? Então, a gente não pode dizer que é somente o que tem importância biológica. Eu digo que, às vezes, o nosso animal só falta falar. Eu tenho um gato em casa que eu subo, ele sobe comigo. Ele adora olhar a janela, até porque ficam uns passarinhos no fio de luz. E a minha janela é assim, bem na frente. Ele chega lá, fica em pé em frente à janela, olhando para a janela e me olha. Aí eu já sei, Gael, você quer ir para a janela? Aí eu abro a janela. Então, é possível tanto verificar isso pelos processos fisiológicos, como a gente observar a reação do animal, né? As sensações que ele apresenta. Agora, se é alguém que maltratou, que bateu nele, alguma coisa assim, como é que esse animal reage? Ele faz a festa? Não, ele fica receoso. Ele até demonstra medo, né? Ele às vezes até demonstra medo. É incrível isso. Admitir quem é que está chegando. Maico, bom dia, Maico. Maico já entrou, né? Bom dia, Maico. Então é assim, nós não podemos pensar que nós estamos alheios ao que acontece lá fora. Independentemente da teoria que nós escolhamos na psicologia, existem conteúdos que são necessariamente importantes para a nossa atuação profissional, tá? Então, é muito bom que a gente tenha isso bem claro. Aqui, é muito fácil para mim falar
na importância do ambiente, mas eu também estou falando da nossa subjetividade. Uma coisa não existe sem a outra. Para existir a sensação, é preciso que tenha alguém aqui que tenha um ambiente lá fora. Então, vamos lá, continuando. Aí, então, vejam só. Eu falei lá atrás que nós estamos chegando no que nós paramos na aula passada. Nós falamos que nós só aprendemos lá no início do nosso curso, nós só aprendemos sobre... Gente, acontecem uns negócios interessantes aqui de vez em quando. Vixe, Maria, agora piorou o negócio todo. Deixa eu ver o que houve. Não sei nem o que houve aqui, honestamente. Fernanda, eu estou em aula, eu não posso falar com você agora, tá bom? Só quando acabar a minha aula. Professora, acho que entrou em tela cheia. Eu tenho que ir no ESC. Sabe, uma teclinha que tá... Acho que é. Ah, obrigada. Por nada. Melhorou? Sim. Só que engraçado, sumiu daqui de baixo tudo que aparecia. Tá? Mas vocês estão me vendo? Sim, então, eu tô. Tudo bem. Tudo bem, então vamos lá. Aí, só que nós vamos falar numa classificação sistemática. Esse trecho vocês já começaram, na aula passada vocês viram. A classificação sistemática das sensações, ela divide as sensações em três. As interoceptivas, as proprioceptivas e as exteroceptivas, que são divididas em sensações de contato e distância. As sensações interoceptivas, nós já vimos, elas produzem sinais acerca dos processos internos. Se nós só tivéssemos aqueles 5 tipos de sentidos, como é que nós íamos perceber o que estava acontecendo dentro do nosso organismo? Né? Então, vejam só, essas sensações interoceptivas, a gente pode pensar internas, né? Levam ao cérebro excitações procedentes das paredes do intestino e do estômago, do coração e do sistema sanguíneo e vísceras. Então, qualquer alimento que não nos fizesse bem, que não nos faça bem, nós vamos começar, né, a sentir algumas sensações vindo daqui, dessa parte, né, do nosso abdômen, que nós podemos pensar, será que eu comi alguma coisa que me fez mal? O que é que eu fiz ontem? Eu misturei, eu comi demais, tá entendendo? Então, elas são importantes. Elas são consideradas o grupo mais antigo e elementar das sensações, desde que o homem existe enquanto, né, indivíduo, que ele tem essa capacidade, tá, de sentir essas sensações. Tá certo? Então, mesmo que a gente, até a criança pequena, não denomine o que ela está sentindo, ela reage. É muito difícil a gente perceber sensações na criança pequenina que nós não sabemos. Quando ela está com dor, né? Nós não sabemos. Olha, eu vou mexer num negócio aqui que eu quero enxergar. Eu não estou enxergando vocês, eu não sei onde é que eu tenho que entrar. Sumiu o resto tudinho. Tá? Então, a criança pequenina, se ela tem uma dor no ouvido, é uma loucura. Ela bota pai e mãe louco, avó, tudo, porque ela não sabe dizer o que sente. Tá? Então, essas sensações, elas estão entre as formas menos conscientes. A gente começa a sentir, mas não podemos afirmar, olha, eu tenho consciência que é o meu estômago.
que é o meu intestino, que é o meu rim. Não, eu não tenho consciência que é o meu coração. Hoje, a gente sabe que para um infarto é importante, tem algumas sensações que as pessoas estão atentas porque pode estar infartando. Então, elas sempre também vão conservar semelhança com os estados emocionais. Sempre que nós sentimos alguma coisa, dependendo de como nós nos formamos emocionalmente, alguns mais fortes, outros mais resistentes, outros menos, nós vamos reagir àquilo. Por exemplo, para a mulher, a dor da menstruação. Quando a pessoa tem essa dor, tem vezes que não dá para aguentar, tem que se acomodar num lugar quentinho e ficar lá até que uma medicação faça aquilo passar, né? Ou seja, mexe com todo o nosso estado emocional. Só que nós não podemos pensar que essas sensações são apenas de dores, de problemas, não. Pode ser a sensação de fome, olha, está na hora, sensação de sede. É importante para o idoso distinguir a sede. O idoso precisa de muito mais água do que vocês que são jovens. A falta de água no idoso, logo a urina começa a sair daquela claridade, daquela urina clara, até se tornar um amarelo forte. Quem tem idoso em casa tem sempre que observar a cor da urina, né? Pode ser sensação de tensão, de calma ou de conforto também. Então, elas se manifestam, essas sensações, como ponto intermediário entre as sensações autênticas, ou seja, o que é uma sensação autêntica? Eu posso dizer, puxa, eu vi aquele sapato, eu vou comprar para mim. E quando eu compro, eu fico feliz, tá? Então, é um ponto intermediário entre as sensações autênticas e as emoções. Dependendo de como eu sou, como eu manifesto minhas emoções, essa alegria pode ser um enorme barulho para o quarteirão inteiro ouvir, como pode ser uma alegria que eu guardo para mim. Pode ser também formas de pressentimentos. Contei para vocês a história, né, do pressentimento que eu tive no sal. Também podem manifestar-se nos sonhos. Alguma coisa que nós pensamos muito, que nos incomodou muito, ou que nós desejamos muito, né? Às vezes vem nos sonhos. Só que esses sonhos, nem sempre, né, Joane lembra, a gente consegue entender a linguagem dele. Né? O que tem, né, o que tem no nosso psiquismo que esse sonho às vezes vem tão cheio de tanta coisa que nós não sabemos entender, nós não entendemos o que ele quer dizer para nós. Elas podem manifestar-se também na mudança do estado de espírito. Vocês têm uma colega, vocês estavam reunidos num grupo, todo mundo muito feliz. De repente, alguém fecha a cara e fica emburrado. Né? Estão me ouvindo? Professora, licença, é porque tem gente que está querendo entrar na aula. Então, deixa eu ver se eu Estão consigo. avisando aqui no chat. Se eu consigo. A professora consegue sair do compartilhamento para ver se volta aí as outras coisas, né? Pois é, só que eu não sei o que houve aqui, honestamente. Que não está aparecendo. Não está aparecendo aqui. O botão que tira da tela, Na tela, compartilhar a foi. tela. Porque eu só tenho aqui slides, eu tenho o pendrive, tenho o PowerPoint, que está aparecendo. Eu não sei se há controles de reunião, será que é isso? Acho que é aí. É aqui. Engraçado, eu clico, eles aparecem e desaparecem. Em algum lugar. Ó, tá vendo? Abriu.
finalmente. Só que aí parou tudo lá. Deixa eu ver. Ver sala de espera. Admitir todos. Stephanie, pronto. Entrou todo mundo? Acho que sim. Joane, Carolina, Cristiane, Matheus, Maico. Deixa eu ver. Eu botei admitir. Vilma, Stephanie. O iPhone da Ana Paula. Eu acho que entraram todos. Né? Acho que sim. Tá? Tá. Diz que mova esta tela para longe do aplicativo compartilhar. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver se abre de novo a aula. Abriu. Pronto, agora voltou ao normal. Aparentemente, se alguém quiser entrar, me avisa. Então, sempre vai ter uma relação, os estados emocionais acompanham. Por que isso? É o seguinte, quando nós falamos na importância do ambiente, nós não estamos negando a questão lá da pessoa que está envolvida ou das pessoas envolvidas, entendeu? Mas nós se nós lá pequeno nos trancassem num quarto, nós não tivéssemos luz, né, contato com ser humano nenhum, com som nenhum, nós não desenvolveríamos. Nós precisamos dessa estimulação para desenvolver. Na educação especial, quando a criança nasce com alguma dificuldade, olha, eu vi na minha formação crianças chegar com 2 dias de nascido, 2 dias de nascido. Quanto mais cedo estimular a criança, melhor. A estimulação o que é? Geralmente nessas escolas, que ainda existem, hoje com outro nome, né? Mas antes a gente chamava de escolas especiais, com a inclusão. Vocês vão ver depois, quando vocês derem inclusão, que foi cortado isso. Cortado assim. Tem crianças que foram, né, ingressaram na escola regular de todos, mas que faziam, digamos, de manhã na escola regular, mas que precisavam de atividades físicas, que a gente vai chamar aqui de estimulação, e à tarde para essa outra escola. Por quê? Porque a escola regular, não sei agora, tá? Mas ela não dava conta disso. Quando a inclusão começou, essa política da inclusão, foi assim, no Brasil acontece tudo assim. Olha agora com a Covid. Começou, pega o povo, joga lá no hospital de campanha e vão ter que aprender a lidar lá no auge da confusão, tem que aprender. Ou seja, os próprios pesquisadores não conheciam esse vírus. Quer dizer, era um vírus que veio com uma nova formatação, que é esse 19, né? Já existiam outros, mas esse veio com essa capacidade destrutiva, mortal, né? Incrível. Então, nós não excluímos a questão, nós não queremos enfatizar a importância apenas do ambiente, absolutamente. Mas nós, sem estímulos, não sobreviveríamos, nós não avançaríamos. Nenhum de nós teria a capacidade que temos sem a estimulação. Tá? Então, para a criança especial, essa que eu disse que eu vi na escola que eu trabalhei, que eu estagiei, fiz a minha formação, que foi Clínica e Educação Especial, eu vi uma criança chegar com 2 dias. Então, quanto mais cedo começar, melhor. Só que, como ninguém idealiza, não tem pai e mãe que idealize uma criança com problema. Todos idealizam o seu bebê a coisa mais linda do mundo. Idealiza a cor dos cabelos, cor dos olhos, se vai ser careca, se vai ser gordinho, se vai ser parecido com o pai, com a mãe, com o avô, enfim. Mas quando vem com problema, sempre um lado despenca, seja o pai ou seja a mãe. Então é preciso que um deles, é muito difícil os 2 se unirem nesse momento. Porque sempre, na nossa sociedade, o hábito é buscar a culpa de alguém. Vejam só, hoje se fala em tantas crenças, mas essa questão da culpa, ela vem muito da Igreja Católica. Então, nessa situação,
vão buscar a culpa. Não, é a tua família, ele diz. Aí ela diz, não, é na tua família. Na tua família que tem gente assim, olha. Entendeu? Aí, quando fica nisso, às vezes atrapalha o tratamento que deveria ser imediato. Né? Então, as reações emocionais dos pais, tá, vão interferir na vida de uma outra pessoa. Isso é muito comum acontecer. O filho que a gente vai ter é sempre o filho idealizado. Quando este filho chega, desculpa a expressão, com defeito de fabricação, nem todos aceitam. É difícil. Tá? Entenderam? Por que que é tão importante isso tudo aqui? Tem alguém para entrar, Joane? Não? Então vamos lá. Qual a importância objetiva dessas sensações? Nós precisamos tê-las, né, em vista. Por quê? Porque o nosso organismo tem que estar em constante processo da busca do equilíbrio. Eu não posso sentir sede nesse calor horroroso que já faz essa hora lá fora e só tomar água 4 horas da tarde. Então, eu preciso, se eu deixar para fazer isso lá, não vai ocorrer a homeostase desse processo de troca, ou seja, o meu organismo se ressente da água, eu ingiro água. Isso todo o tempo é assim. E também elas têm importância nessa medicina chamada psicossomática. Lembra que eu falei para vocês? Anteriormente, quando havia uma divisão entre teóricos de abordagens diferentes, meu Deus do céu, o pessoal da análise do comportamento, que é a minha abordagem de escolha, não é possível influência do psíquico sobre o soma, sobre o corpo. Não, a gente entende por inteiro. Né? Até mesmo a Gestalt, as humanistas diziam que tanto a psicanálise como a comportamental, elas dividiam esse homem. Então, tinha que ser visto o homem por inteiro, né? De forma holística. Nenhuma delas defende ou diz que nós não temos certas partes e só somos inconsciente, nem que nós só somos ambiente. Nenhuma delas diz. Mas, claro, quando talvez talvez no clima, né, da discussão sobre o que se pensa, deixasse isso em aberto. Mas isso eu considero importante porque na minha formação na clínica, eu atendi uma pessoa que ela já vinha há anos com uma psoríase, né, sem solução. Ela já tinha passado por vários médicos, um mandava para o outro sem solução. Até que uma médica disse, isso seu não é orgânico, isso é psicológico. Foi quando ela chegou para atendimento. Tá? E ela realmente já tinha muitos anos com esse problema, ela não tinha condições de se curar sozinha. Tem alguém entrando? Não? Estão me ouvindo? Hã? Não tem mais ninguém, não. Não, tudo bem. Então, ela não tinha condições de reagir sozinha. Ela precisava de ajuda. E o detalhe é que a ajuda para ela também precisou ser solicitada de um familiar. Por quê? Tudo que acontecia, ela fazia o atendimento, 50 minutos, ela saía joinha. Quando ela chegava dentro de casa, tudo era da forma, todo mundo achava que ela era uma coitada, uma doente. Então, era migalzinho para cá, caribezinho para ali. Era um negócio dentro de casa, até pela mãe que já tinha muita idade, que já necessitava de cuidados. Era essa mãe que se desdobrava em cuidados para essa filha. Então, a gente explicou que ela precisava de alguém que ajudasse Olívia. Bom dia, Olívia. Ingressou. Né? Então, a gente explicou para ela que ela precisava de ajuda, que ela sozinha estava sendo difícil, porque nós precisamos generalizar as mudanças que ocorrem dentro do setting terapêutico lá para fora. Lá fora, quem vai gerenciar a sua vida é o nosso cliente. Então, a gente primeiro explicou para ela, pediu autorização dela
para chamar uma pessoa e perguntamos qual pessoa da casa dela era que ela tinha, assim, mais confiança de que pudesse, que ajudava sempre. Ela disse, a minha irmã. Então, nós pedimos que ela avisasse a irmã que viesse falar conosco. A gente fez uma sessão com essa irmã, nós explicamos toda a situação da irmã. E, a partir daí, então, a irmã começou a ajudar a promover essas mudanças lá. Então, estava num ponto que todas as três dormiam num quarto pequeno, porque ela morria de medo de um irmão. Depois isso é outra história, né? O irmão que tinha uma esquizofrenia. Bem, então, a partir da ajuda daquela irmã, a irmã tinha muita clareza, era uma profissional também, uma pessoa muito, muito, muito legal. Foi muito bom, né, contar com ela. Nem sempre nós vamos conseguir sozinhos e nem sempre o cliente tem competência sozinho. Vocês estão entendendo? Então, é importante isso aqui. Agora, vamos traduzir isso aqui sempre de uma forma hoje que a gente possa ajudar a pessoa. E não entender que é uma doença que foi diagnosticada e que não tem jeito. Pelo contrário, a gente tem que exaurir todas as possibilidades de ajuda para aquela pessoa. E existem questões, por exemplo, como depressão, tem pessoas que se queixam anos de depressão ou anos de pânico. Não, a gente tem que ver de que forma que nós vamos ajudar. Não dá para ficar esperando que a pessoa melhore, alguém com depressão, para acontecer o pior. Tá? Tudo bem, muita coisa acontece lá na infância e vem, como a Gestalt diz, se incomoda, então o tempo não ficou lá atrás, está no hoje, no aqui e agora. Né? Por isso que tem esse termo na Gestalt do aqui e agora. Não importa se aconteceu há 20 anos atrás, mas se ainda incomoda, aquele problema está no aqui e agora. E precisa ser tratado porque ela está sentindo. Ela ainda sofre as consequências daquilo ali. E vamos ver de que forma ela pode ser ajudada. Tá bom? Entendido, pessoal? Eu vou ter que sempre que remeter as questões que a gente vê nos nossos atendimentos, eu então, seja no NAP, seja no consultório. Né? Uma coisa preocupante hoje é essa questão da ansiedade. Até a gente falou nisso, não foi, Joane? Como a gente hoje, atualmente, a gente é tão ansioso, né? É, exatamente. É uma coisa tão natural, parece que com qualquer um acontece, né, professora? É algo meio que normatizado na Exatamente. nossa sociedade. E tem gente que nem quer buscar ajuda, nem se interessa em buscar ajuda. Já até aprendeu a se adaptar e ser dessa maneira. E, enfim, né, não é nada saudável manter esse estilo de vida. É difícil. É muito difícil. Toda a ansiedade que vocês sentiram, eu posso dizer que nós todos, professores, sentimos. Chegou o momento do semestre que passou, que era assim, só de sentar e chorar. Tipo assim, eu não vou conseguir. Com certeza. Sabe? Então, isso é muito prejudicial para nós. Muito prejudicial. É por isso que a gente usa, tanto na comportamental como na Gestalt, a questão da fuga, da esquiva. Né? Tem pessoas que já viveram uma situação desagradável, elas fogem. Nós, na psicologia, graças a Deus, nós tivemos um número muito baixinho de alunos que trancaram. Mas todas as vezes a gente procurava. Olha, tinha vezes que eu recebia mensagem de reclamação. Eu escutava e dizia, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu fazia? Mandava para o meu chefe. Eu ia lá, pá, mandava para ele. Sabe? Porque a gente precisa dividir com alguém. Eu confesso para vocês que aqui na Examaz, a pessoa com quem eu divido, que eu digo que é a minha psicóloga, é a professora Geise. Então, tem vezes que eu digo, ei, Geise, vem cá, que eu preciso falar contigo. Mas tem dias que eu chego em casa, já houve dia assim, na semana passada, de chegar exaurida, cansada. E olha, não tinha nem uma semana. Sexta-feira eu saí daqui, vocês não têm ideia da dor na cabeça, da enxaqueca que eu tive. Porque a gente, quando pensa que resolveu uma coisa, os problemas começam a aparecer. O que é que vocês imaginam
com as aulas aparecendo, e a gente, de repente, tem uma notícia que está acontecendo com alguém que a gente que está aqui com a gente, e que a gente vai ter. Hoje de manhã eu vou ter que ir lá e dizer o que é que eu faço. Então, por quê? Porque nós estamos vivos, a gente está, né, convivendo. E esse inimigo que a gente tem hoje aí, esse tal Covid-19, ele é invisível, nós não sabemos. Não é? A gente não sabe o que pode acontecer. É aluno que perdeu um familiar e que à noite, quando a gente vê lá no WhatsApp, chega. E a gente tem que conversar, tem que ouvir. Ontem, Dia dos Pais, mexeu profundamente com ele isso, né? Chorou muito no telefone. Então, são questões que a gente precisa estar se cuidando porque elas estão chegando. Não é que a gente vá procurar, não. Até porque a minha posição no NAP, né? Eu tenho que ter essa escuta. Não é fácil. Teve aluno assim, professor, eu não vou fazer a prova, eu não vou conseguir. Dizer, não, você vai conseguir. Experimente. Quando eu vi um número grande de alunos que não tinha conseguido, ou que eles diziam que era grande, informava, olha, professor, tem assim, 1/3 da turma não conseguiu entrar. Professora, peça que fiquem calmos que a gente vai... Nós tivemos 2 turmas que foi dada nova oportunidade de prova no semestre passado, lá naquela confusão da primeira verificação. Ou seja, a gente tem que estar administrando essas questões. Só que foi assim, uma oportunidade para quem quisesse fazer. Aí uma aluna que tinha feito, chegou à noite, mandou aquela mensagem de voz, mas daquele jeito. Imagina, quando eu digo daquele... E eu fico lá escutando. Escuto, até acabar de falar, tudinho. Alivia, né? Ou seja, ela estava passando por tudo aquilo, como nós também, e ela precisava falar com alguém. Uma coisa eu digo, graças a Deus que eu consegui, sabe, ter calma, porque tem algumas situações quando a gente não está bem que mexe. Isso aí tudo tem a ver muito com isso, tá? Tudo isso que nós falamos. Então, continuando, aí nós vamos para o segundo grupo de sensações. Vocês desculpem, às vezes eu tenho que me adiantar em comentários, mas eu entendo assim, que talvez facilite para o entendimento. Eu não sei se facilita ou se dificulta. Mas os exemplos é do que a gente vive, do que a gente... É bem mais prático. Como? É bem mais prático, por exemplo, diários. Como Joane diga... Não, é que eu tô falando que é bem mais prático quando a senhora dá exemplos do cotidiano. Porque se for falar só na teoria, ela fica árida, ela fica sem vida, né? E aqui é como a gente diz sempre, ler nas entrelinhas, né? Fundamental na regulação dos processos internos do metabolismo é que todas as vezes que a gente é exposto a estímulos desagradáveis, o organismo reage. E no que ele reage, ele dificulta a digestão do alimento. E vocês sabem que a pessoa exposta a muitos desses estímulos, né, desagradáveis, ela pode vir a desenvolver esse problema, como é que a gente chama do estômago, que come, não se sente bem. Gastrite. Gastrite. Né? Está dentro dessa área chamada da psicossomática. A gastrite, geralmente ela é emocional, chamam de nervosa, mas ela geralmente ela é adquirida. O próprio Skinner, lá em Ciência e Comportamento, ele vai se referir a isso. Ele vai dizer que uma pessoa que sempre se aborrece, que sempre vê o negativo, que sempre procura o problema, vai adoecer. Vai adoecer. Eu tinha uma coisa que eu dizia muito, hoje eu quase não digo, mas eu vou contar para vocês aqui, não é nada demais. Eu dizia que eu queria viver o tempo que Deus me desse de vida, mas que eu não ia me deixar embrutecer. Eu vou olhar sempre para a vida achando que vale a pena viver e que a vida é bonita.
Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena. E quem está nesse papel de líder de turma, escute bem o que eu estou dizendo. Quem está nesse papel de líder de turma, vocês são muito jovens, é necessário que a cada semestre haja uma mudança, porque eu sei como é, às vezes bombardeiam, assim como bombardeiam, né? Professor, coordenação, bombardeio, líder de turma também. Como dão trabalho? Então, não tem nenhum líder de turma aí, não, Joane? É o Rodolfo, professora. Agora é o Rodolfo, né? Conheço o Rodolfo de longo tempo, Rodolfo. Pois é. Gosto dele. Tá bom, então vamos lá, para as sensações proprioceptivas. Aqui já são ao contrário. Elas produzem sinais referentes à posição do corpo no espaço e à posição do aparelho de apoio e movimento no espaço. Elas são a base aferente dos movimentos do homem, né, do indivíduo, das pessoas. Os receptores periféricos da sensibilidade proprioceptiva ou profunda encontram-se nos músculos e superfícies articulatórias, como tendões, por exemplo, tendões dos joelhos, os ligamentos, e vão apresentar formas de corpos nervosos especiais, que eles chamam de corpos de fascínio. Os receptores periféricos dessas sensações estão situados nos canais semicirculares do ouvido interno. Sobre essa última frase aqui, toda vez que a gente tem tontura quando levanta, tá? Veja só, levantar é um movimento do corpo, é uma posição que o corpo vai fazer no espaço. É o ouvido que é, vamos dizer agora aqui, eu vou chamar de culpado por isso. Porque todas as vezes que a gente tem essas tonturas, né? No momento de levantar, por exemplo, de manhã, tem a ver com os ouvidos, né? Com esses canais do ouvido interno. Por outro lado, vejam só, essas sensações proprioceptivas, quando elas produzem sinais, a posição do corpo no espaço, por exemplo, nós vamos andando, de repente, ali, nós não vimos que tinha uma falha no piso. Quebrou um pedaço, ficou, está formando um buraco. Quando a gente vai para cair, a gente consegue apoio, consegue se apoiar. Isso tudo é dado por essa capacidade das sensações proprioceptivas. Então, é ela que regula o apoio do nosso corpo, tá? E ela tem a ver com essa musculatura, tá? Tanto a musculatura das nossas pernas. Vocês veem que até os nossos braços, eles ajudam no apoio, né, do corpo, tá? Então, quando a gente sente que pisou de mau jeito e dói lá algum lugar, o corpo consegue se segurar, seja lá pisando na ponta dos dedos dos pés, enfim. Então, as sensações proprioceptivas, elas já têm a ver com esse movimento nosso no espaço, né? Se de repente a gente vai correndo para um lugar e se depara com alguém que vem e vai dar de encontro, ou nós vamos dar de encontro a alguma coisa. Toda são esses receptores periféricos que vão fazer com que a gente consiga dar essa parada e consiga se apoiar e não caia, né? Entenderam? Aí a gente chega nas sensações exteroceptivas, né? Elas fazem chegar ao homem a informação procedente do mundo exterior, que são o principal grupo de sensações que colocam... Deixa eu só ver o meu material aqui, que eu gosto de ler. São o principal grupo de sensações que colocam o homem em contato com o meio externo ou exterior. Aí sim, agora sim, nós chegamos naquelas 5,
que eram as únicas que nós tínhamos, né? Mas que nos fazia, não nos constituíam completamente. Então, já nesse grupo, aí sim, tudo que chega lá de fora, aí é dado pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, audição e visão. Mesmo ali, nas que nós falamos, nas próprias receptivas, eu falei que eu vejo uma barreira, eu vejo alguma coisa lá e eu preciso diminuir a corrida para não bater. Então, eu olhei, vi e mandei essa informação, vai, né, para o cérebro. Está entendendo? Então, isso é para vocês verem que elas... Eu tenho um comentário depois para fazer sobre essa questão dessa integração dessas sensações. Me lembre. Aí eu não esqueci porque eu não coloquei por aqui, vou até escrever. Tá? Então, é importante a visão para que eu possa mandar esse comando, essa ordem para o meu cérebro dizer para. Algumas pessoas que já fizeram AVC, quando atinge essa parte aqui, vocês devem ter visto isso em anatomia e neurofisiologia, e deixa afetada essa parte aqui do cérebro, é bem aqui que está a nossa capacidade do equilíbrio, de parar. Então, nós precisamos mandar esse aviso, olha, eu saí correndo daqui, mas tem uma porta com uma maçaneta que eu preciso abrir para sair. Essa parada, se tiver um AVC, né, que afetou essa área do cérebro, o indivíduo não para. O cérebro não aceita o comando. Ele não obedece o comando. Tá? Então, quais são as sensações de contato? São aquelas nas quais a ação que provoca a sensação deve ser aplicada imediatamente à superfície de um corpo e ao respectivo órgão. Nessas duas inclui o tato e o paladar. Então, vejam só, o tato, agora com este celular, coitadinha do nosso tato, né? Eu digo que agora é com o celular, né? E a gente fica lá e também a necessidade hoje de lavar as mãos. Tudo que a gente pega, lava as mãos. Pegou, se não tem água, álcool. A gente dá aula, tem aqui do lado. Álcool e tem as toalhinhas de papel. Na minha bolsa eu também tenho álcool 70. Enfim, chega no fim do dia, chega lá 1 hora, a gente sente que as mãos estão ásperas, né? Então, a ação que provoca a sensação tem que ser dada pelo tato. O outro é o paladar, né? O outro é o paladar. Então, as sensações olfativas e gustativas têm caráter mais subjetivo e conservam uma relação maior com os estados emocionais. É muito comum a gente dizer assim, por exemplo, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Alguém aqui gosta de língua, a língua do boi? Comer? Quer que vocês me respondam? Eu não. Já comeu? Não. Isso aqui é ótimo. Quem respondeu, Carolina? Ana Paula. Ana Paula. Pois é, esse que é o X da questão. Então, é muito comum hoje a criança olhar, não quero, já faz assim aquela carinha, como se a coisa fosse desagradável. Né? Por isso que ele diz que conserva semelhança com os estados emocionais. Né? Fígado, quem gosta de fígado? Alguém aí gosta de fígado? Olha, o fígado eu não gosto, mas eu já comi. Já. Mas quando ele é feito em tirinhas assim, passado ele fica com aquele molho assim, ferruginoso com aquela cebola, uma farofa. Não, eu não gosto.
Nem assim não De dá. vez em quando é bom, de vez em quando, assim. Hã? De vez em quando é bom. E é tão saudável o fígado. Na verdade, a alimentação hoje, eu acho que ela é muito boa. Vejam só, vocês vêm de um tempo que grande parte desses aprendizados não ocorre mais. Se eu disser para vocês que eu venho de um tempo que a gente comia coração, fígado, bucho, picadinho de bucho que a minha mãe fazia, ninguém consegue fazer. Era simplesmente delicioso. Língua do boi, eu adoro. Até essa semana comprei uma língua. Ave Maria, uma língua, quando coloca no final meio copinho de vinho e apaga o fogo, chega a ver, só dá aquele buquê, perfuma o alimento. Claro que essas coisas hoje nem todo mundo come, até por conta da vida. Não dá tempo para muita coisa. Tem gente que não gosta de bacalhau, pessoal. Se vê uma salada de bacalhau, Ave Maria. É o céu para mim, eu adoro. Né? Então, é por isso que ele diz que essas sensações, tanto olfativas como gustativas, elas têm caráter mais subjetivo. Então, nem sempre a gente come. Olha a maniçoba nossa aqui. Tem gente que olha e acha uma coisa horrorosa. Só muda a base. A feijoada leva o feijão, a maniçoba leva a folha. O resto é tudo igual. O sabor vai ser igual, praticamente igual. Porque o que dá o sabor são as carnes que leva, tanto na feijoada como na maniçoba. Faça um feijão e só bota um refogadozinho e come, ele não tem o mesmo sabor. É muito usado, inclusive, lá para o Sudeste, é muito usado o feijão de todo dia só com refogado. Então, é que eles usam muito alho, inclusive, por isso, para dar, né, assim. Então, essas sensações podem ser provocadas à distância. Estou falando de sensação olfativa e gustativa. Aí eu quero fazer uma pergunta. Elas podem ser, eu estou dizendo que aqui elas são de contato, mas elas podem ser provocadas por ações à distância? O que é que vocês acham? Como assim a distância, professor? Acho que pode. Pois Porque é. eu, por exemplo, quando eu sinto cheiro de fígado, eu já fico, sabe, eu sinto aquela sensação de desgosto mesmo. Então, acho que, como ele está dizendo aqui, as sensações olfativas e gustativas têm um caráter subjetivo. Quando eu sinto cheiro, eu já acho desagradável. Dá água na boca, não é? Eu acho desagradável, não dá água na boca, não. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maioria de vocês não toma café, né? Toda a vida eu vou dizer para vocês que eu sou muito antiga. A maioria de vocês não toma café antes de sair de casa. Mas quando começam a fazer um misto quente, eu tomo, mas quando começam a fazer um misto quente ali naquela cantina, pessoal que está começando a fome, que a minha fome, eu tomo muito cedo café, então 10 horas da manhã eu já estou com fome. Quando eu passo ali no corredor e eu sinto o cheiro daquele misto quente, eu fico com água na boca. Então, elas podem ser provocadas à distância. Tanto é que vocês vão ver aqui embaixo, sensações de distância. Né? Eu falei em sensações de contato e de distância. De distância são aquelas nas quais o estímulo provoca sensações que atuam sobre o órgão dos sentidos a partir de certa distância. Por exemplo, o olfato. Então, sentir o cheiro. Olha, período do Ciro, que Belém só cheira a maniçoba e a tucupi. Não é assim? Quem tem hábito em casa de fazer essas comidas, as casas de vocês fazem essas comidas? A maniçoba que perde 5, 6, 7 dias, né? A gente passa e já sente o cheiro. E especialmente a visão e a audição. Vejam só, vamos falar da audição. Eu posso não estar junto de vocês, né? Nós estamos distantes.
eu escuto a voz de vocês, mas se de repente chegar para mim alguma coisa agradável, tá? Que eu me sinta bem de escutar, ela vai me provocar sensações que podem ser muito agradáveis. Senão ninguém paqueraria nem namoraria por celular, pessoal. Né? E a visão? Se você recebe um cartão de uma pessoa que deixou lá na sua mesa, um cartão lá do seu aniversário, ou pela Páscoa, ou sei lá, uma data qualquer, e que vem com umas palavras que lhe fazem bem. Essa sensação de fazer bem, que é muito agradável, ela pode ser considerada uma sensação de distância, como também pode ser a visão de alguma coisa agradável. Olha, quando eu estudava, eu tinha duas colegas levadíssimas, elas eram muito levadas, mas eram as minhas colegas de grupo. Elas aprontavam coisa do Arco da Velha, vocês não têm ideia. E uma vez a Deise, era uma delas, disse: Celine, tem um gatinho japonês. Então, o nosso bloco era o D, não. A, B, C, D. E esse aluno estudava no bloco A. Só que o nosso D era o último andar. E o A dele era o primeiro andar. Então, ela queria que eu conhecesse. Né? Ela não podia ver esse menino. Ela, quando chegava lá em cima, na escada para descer, que ele estava lá embaixo, sentado no segundo degrau, ela já começava a ter ataque de riso. Ele está aí. Aí um dia eu me propus realmente. Digo, embora. E a gente veio descendo as escadas, passando de um bloco para outro, até chegar no ar e descer. Né? Então, vejam só, é uma sensação provocada somente pela visão. Ela não falava com ele, mas ela já achava ele lindo. Eu olhei, não vi nada de lindo, mas tudo bem. Era ela que tinha mesmo que achar, não era eu. Se bem que também, quando eu dizia, olha, é um gato, ela dizia, não, é lindo, é um gato também. Né? Mas ele não tinha assim nada demais. Mas é a visão. É a mesma coisa quando vocês marcam um encontro, né? Lá, com o parceiro, com a parceira de vocês, com a pessoa, a amiga ou amigo de vocês, enfim. Vocês estão aqui esperando quando vocês veem a ponta. Essa sensação prazerosa de ver que a pessoa está vindo, ela é considerada uma sensação de distância. Vocês ainda estão vendo de longe, mas subjetivamente, né, vocês já sentem a emoção daquele encontro com aquela pessoa. Entenderam? O que foi que eu disse que eu ia voltar a falar? Eu disse, me lembrem, o que foi? Vocês estão lembrados ou esqueceram também? Quem está me ouvindo? Não lembro, professora, do que a senhora pediu para ele lembrar. Deixa eu ver se eu... É importante, pessoal. Não posso esquecer de comentar isso com vocês. Por isso é que eu gosto de escrever aqui no meu material. Ah, entendi. Tudo bem, já lembrei. Então, nós falamos de 3 tipos de sensações. As interoceptivas, as proprioceptivas e as exteroceptivas. Agora, vamos lá. Quando a gente aprende a dirigir, qual dessas sensações é mais importante? Existe uma delas mais importante? O que é que vocês acham para aprender a dirigir? Bora lá, é isso aí. Olha se a nossa prova fosse discursiva, né? Que perguntinha boa para cair lá. O que é que vocês acham? Vamos, me respondam. Eu acho que todas são importantes, só que você precisa de uma maior, ter uma sensação e uma visão mais aguçada. Quem falou foi o Cristiano ou o Maicon? Foi Cristiano. Hã? Cristiano. Verdade, Cristiano, tens toda a razão. Quando a gente aprende a dirigir, todos esses tipos de sensações elas têm que estar presentes, têm que estar integradas. Vou contar para vocês. Eu conheço uma pessoa que ela tem pós-doutorado no exterior. Ela aprendeu a dirigir
com o professor do lado, ela comprou o carro, ela tem o carro, mas ela não consegue dirigir. Ela diz que é impossível, vejam só, que é impossível ela controlar com os pés a velocidade, né? Olhar para os espelhos retrovisores para ver o que vem nas laterais, e o retrovisor é o de cima, né? Para olhar o que vem atrás e para aqueles das laterais, e ao mesmo tempo saber com os pés quando precisa aumentar a marcha, diminuir a marcha, frear e fazer a mudança. Então, nessa situação de dirigir, todas elas estão integradas. E ela não consegue fazer isso. Sabe quantos anos já tem isso? Ixi, Maria, pessoal. Ixi, já tem mais de 10 anos. Ela não consegue dirigir. Ela diz que ela não consegue fazer isso tudo. E veja só, quem dirige já faz isso tranquilamente, né? Essa integração toda. Ou seja, de repente alguém resolve passar na frente. Pá, vai lá com o pé no freio. Né? Ao mesmo tempo que eu vou com o pé no freio, às vezes eu preciso reduzir a mudança. Né? Enfim, alguém que corta a gente de repente. A gente vai tranquilamente, o cara resolve dobrar para a esquerda sem avisar e passar na frente. Ou seja, então nós temos que entender que elas são importantes, não só na questão da psicossomática, como o caso das interoceptivas, né? Mas, e as interoceptivas também são importantes aí, porque veja só, se ela mexe com as emoções, eu tenho que ter, às vezes, frieza, né? Para tomar a medida naquele momento que é necessária. O que é que eu vou fazer? Isso é tudo muito rápido. O nosso cérebro, ele faz isso tudo, a gente divide aqui o estímulo que entra, esse processamento ascendente, né? Ele vai, e aí o cérebro devolve, né? Com toda essa compreensão, mas isso tudo é muito rápido. Agora, claro que existem aquelas pessoas que a ficha demora a cair, não existe? Vocês contam uma história, digamos, tem 6 pessoas com vocês. Vocês contam uma história, vocês se acabam de rir. Das 6, uma fica parada olhando, não ri. Quando passa 30 segundos, 40 segundos, 60 segundos, é que ela vai cair na gargalhada. Então, tem pessoas, aquelas que a gente diz assim, que a ficha demora a cair. Você está falando e a pessoa é como se não estivesse entendendo, né? Ou seja, ainda está em análise para entender, perceber, para que venha esse processo da percepção devolva, que vocês vão ver que é um processo ascendente quando a gente falar de percepção, e traga para vocês a tradução do que está acontecendo, ou esmiúce, né? Ou interprete, na verdade. Vocês não conhecem pessoas assim? Que a ficha demora a cair? Hã? E aí, meninos, por favor, alguém me deixou aí? Quem está aí, por favor? Qual foi a pergunta? Hum? A pergunta? Ah, eu estou dizendo que tem pessoas que a ficha demora a cair. Vocês não conhecem? Ah, Pessoas... sim. Eu, professor. Eu o quê? O Michael? Rodolfo que tá falando. Rodolfo, tu não tens nem direito de dizer isso. Me desculpa. Porque o que eu acho que tu gosta é muito da Examar, Rodolfo. O problema aí está numa outra situação que a gente vai ver depois da sensação e percepção, que é a atenção. Que a nossa atenção é seletiva. Vejam só, logo que eu entro aqui, esse som do ar-condicionado me incomoda profundamente. Eu agora, depois que eu comecei a falar com vocês, é como se o som já não existisse mais.
Não é fantástico essa nossa máquina humana, não é fantástica? É o processo de adaptação ou de habituação. Quando a gente fala em adaptação, vejam só o que a nossa realidade exigiu da gente nessa questão chamada de adaptação. A gente é habituado das nossas aulas olhando para vocês, vocês olhando para nós, vocês todos comentam da gente, né? Sobre o que a gente fala, conversam entre si, e nós daqui só estamos vendo o movimento de cada um de vocês. A gente nem sempre pode escutar o que vocês falam, mas a gente também está, de alguma forma, percebendo e tentando traduzir aquilo tudo. Aí muda, com a Covid-19 muda tudo e a gente não pode se ver. A gente é proibido de se abraçar. A gente é proibido até, meu Deus, de se encontrar. Quanta mudança, né, aconteceu na nossa vida. Por que foi tão difícil no começo? Porque exigiu da gente uma adaptação. Mas vejam só, nós psicólogos, não é que a gente tenha que adaptar o que está lá fora. Mas muitas das vezes a gente tem que, com o nosso cliente, pedir para ele que ele sugira formas de conviver com determinadas situações, né? Para que ele possa viver melhor. Então, esse adaptar, eu coloco entre aspas, nem sempre é um processo mecânico, obrigatório, né? Por quê? Porque nós temos condições de encontrar formas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma constante discussão com um irmão dentro de uma família. E aquelas questões acabam repercutindo na família inteira, né? A gente conversa muito sobre isso. E uma vez eu perguntei para uma professora minha, quando a gente vê que aquilo não ressoa, que é como se ele não ouvisse, ele não avaliasse, ele não tivesse competência, a gente vai deixar a pessoa entrar em sofrimento, adoecer e ter problemas mais até graves na vida dele, porque nós não podemos dizer a ele o que fazer. Nós não temos que ficar dizendo para o nosso cliente o que fazer. Nós temos que levá-lo a pensar nas possibilidades do que ele pode fazer. Mas o que ela me respondeu, ela é médica, psiquiatra, e trabalhava com família, ela disse para mim, ela me chamava de preta. Você podia chamar as pessoas de preta, né? Hoje não pode mais. Ela dizia, preta, quando a coisa está se agravando, a gente pode dizer, você gosta de cinema? Quando começar, saia de casa e vá para o cinema. Ou você gosta de filme na TV? Quando começar a confusão, saia e vá para o seu quarto ver seus filmes na TV. É uma medida, eu diria, quase extrema, mas nós não podemos deixar o nosso cliente enlouquecer. Porque a gente está enxergando que aquilo ali é prejudicial e perigoso para a saúde dele. Vocês me entendem quando eu falo nessas coisas? O que é que eu quero dizer? Toda vez que nós observamos que uma pessoa está quase que embarcando numa depressão, numa situação pior, em primeiro lugar, a segurança daquela pessoa. Uma pessoa em depressão, ela corre risco de vida, sim. E nós não podemos deixar para depois. Fila de espera nenhuma, fica esperando o cliente que falou que o mundo não está bom, que não vale a pena viver. Quem está sentindo é ele. Nós estamos também aqui falando de sensações, quando a gente fala nisso. Tá certo? Tá bom, pessoal? Então, vejam só. Já são 8h54, faltam 5 minutos. Alguma pergunta para vocês? Eu estou entrando pesado ou não? Me informem, por favor. É a oportunidade que a gente tem de conversar sobre tudo isso. Como é que está? A gente continua dessa forma, trocando, é importante que a gente troque sempre. Tá? A gente continua assim.
E nós vamos verificar. Quem foi que fez um barulhinho aí interessante, engraçado? Foi sem querer, professora. Mas foi até bonitinho esse barulho. Parecia que tinha um ratinho aqui roendo o fio aqui da máquina. Foi alguém que desceu a escada aqui. Foi. Ah, vocês não sabem de nada quando as aulas, a gente dava aula em casa, né, no primeiro semestre. Tinha uma aluna que a mãe era professora e dava aula no outro computador. Minha gente, tinha horas que a gente ouvia o som da aula da mãe da aluna e olha, aconteceram coisas do Arco da Velha, umas coisas interessantes. Então, nós estamos entendidos. Na próxima aula, a gente vai falar dessas duas formas não suficientemente estudadas. A gente vai falar ainda da classificação estrutural, tá bom? E eu agradeço a vocês, muito obrigada. E daqui a pouco eu diga. Quando é que vai ser disponibilizado esse material? Pois é, eu acho que inclusive, eu tenho falado nisso no WhatsApp. É assim, vocês sabem que o mês de julho foi de férias para os professores. As nossas férias acabaram dia 30 de julho, dia 31 já nós tivemos uma reunião com os professores. Então, todo esse material de aulas foi sendo passado por todos os cursos. A ESAMAS tem 17 cursos. O curso de psicologia tem 65, 66 disciplinas. Isso aí eu estou dizendo para vocês a quantidade de conteúdo que tem que ser encaminhado de cada aula para o YouTube e para a plataforma, né? Então, a plataforma da ESAMAS, ela está sendo disponibilizada por curso. E até sexta-feira eu saí daqui, esse dia da dor na cabeça brutal, a psicologia ainda não estava com esse cadastro pronto, com a plataforma liberada para... Está tudo na nuvem. A minha aula aqui vai para a nuvem, aí eu vou no computador, passo para o YouTube, porque tem que ser primeiro para o YouTube para depois ir para a plataforma. Então, o que está acontecendo é isso. A gente teve alunos que com 2 dias queriam o conteúdo. Impossível. Tá? Até porque nós só tivemos essa semana e todos os professores de todos os cursos estão mandando esse material. Então, eles têm que preparar para cada curso a plataforma para receber esse material. Não sei se hoje já tem alguma coisa para nós. Se tiver, eu aviso. Mas todos os professores são obrigados a postar. Se algum professor, eu vou avisar quando já estiver a plataforma disponibilizada. Mas se A professora Sumaia, que já colocou uma aula dela lá. Sabe por que ela deve ter colocado? Porque ela dá aula no outro curso. Provavelmente, como abriram para o outro curso, acabou entrando a dela também. Entendi. Eu só dou aula para vocês, na psicologia. Então, provavelmente, porque a psicologia, ela disponibiliza professores, sabe para quantos cursos? Administração, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, educação física, nutrição, direito, no mínimo 8 cursos. Então, minha gente, semestre de agosto, quando começa, vocês não têm ideia da correria que é. O coordenador não para em julho, não. Em julho começa, professor, olha, a professora que dava aula no curso, ela não responde ligação e nem as mensagens de WhatsApp, me arranja outra professora. Aí quem é que vai arranjar outra professora é a coordenadora do curso que fica mandando as mensagens e, olha, pessoal, respondo que é urgente. É assim, então, mês de agosto, fevereiro não, é uma delícia, porque a gente volta em janeiro. Então, nós temos um mês de janeiro para botar tudo em ordem, mas mês de agosto, que todo professor tem que ter férias em agosto, tem que parar. Inclusive, é proibido de entrar na instituição, se vocês não sabem disso.
Eu no outro semestre ainda estava o diretor Roberto aqui, e eu tinha um material para encaminhar para São Pedro, já tinha começado as férias, e eu então vim à tarde, vim de manhã. Quando ele entrou, ele disse, professora, a senhora não sabe que não pode estar aqui? Olha, se entrar um fiscal aí, a senhora vai ferrar com a instituição. Não, professor, já estou indo, já estou indo. Tive que ir embora, só que eu não tinha acabado. Tentei acabar de casa, não consegui. Sabe o que eu fiz? Quando deu 1h30 da tarde, eu vim, parei na porta e perguntei. Ele está aí? Não estava. Olha, eu entrei, tive correndo, terminei e saí antes dele voltar. Então, a gente tem essas questões, mas vai sim. Elas vão para a plataforma. E no momento que eu avisar que vai, se não for, eu peço que vocês também deem esse retorno para mim, tá bom? Tá bom, obrigado. Muito obrigada, adorei estar com vocês. Aliás, para falar a verdade, é um momento bom que eu avalio como um momento melhor hoje do meu trabalho, é esse momento da aula. É muito bom. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Pela forma receptiva e atenciosa, carinhosa de vocês comigo, tá certo? Um beijo, a gente se vê na sexta-feira. Agora eu tenho que ver como é que parece que já vai automaticamente para a nuvem, mas eu não posso desligar. Então, bye, beijo. Tchau, Tchau, professor. professora. Tchau, professora. Até a próxima. Joane, Tchau. Cristiano, Tchau. Maicon, Carolina. Quem mais? Um monte de gente. Ana Paula, né? Matheus, Stephanie, né? Um beijo para todos. Beijo. Tchau. Muito obrigada. Quem foi que deu gemidos? Eu acho que alguém se espreguiçou aí. Essa informação normalmente não tem um aluno de cada vez. Aí tem uma listagem, essa questão da postagem das aulas, eu acabei de informar a plataforma de faculdade e cada curso está sendo organizado para que os professores possam postar na plataforma. Então, hoje, eu gostaria que a psicologia já tem disponibilizado a plataforma 10 de março para o encaminhamento de todo esse material do YouTube da plataforma 10 de março. Então, assim, como as aulas começaram uma semana, com todos os professores de férias em julho, e esse material foi disponibilizado quando as férias acabaram para 30 de julho, para livres serem nas férias, nenhum professor foi preparar para fazer isso. Estão sendo disponibilizados agora no mercado passado, até porque eles precisaram do nome de todos os professores. Mas não se preocupe, ela não sei como vai a nova prova disponibilizada. E Francisco, eu não recomendo para você, porque enxaqueca, eu estou muito grande, eu muito esforço preocupado, eu vou cabeça hoje. Eu não estou dando a tarde. Você só pode ir à tarde. Agora, pela manhã, talvez eu tenha uma vez
Não sei aonde. Veja só, mas a municipalidade ainda não está aberta. Qual é a situação que você quer trabalhar comigo? Eu queria falar para você sobre as suas teorias. Você tem muito dano lá embaixo da esse médico, eles sabem tudo só você e seu marido não querem. Então, provavelmente não se falar que vocês fazem para aqui todo. Eu não me incomodo da razão que qualquer coisa que a forma de mas sabe a plataforma que eu não mostrava no momento em que essa plataforma escreve desafios. Então, eu já marco 17 cursos pré-aulas com uma semana, toda uma disciplina de estudo, foram terminadas justamente por 15 semanas, para 8 semanas, para essa semana que passou. Então, estudo, todo mundo falou, porque as professoras não podiam ficar informando, mandando material, como isso estava de pé. No momento que a plataforma estiver disponibilizada, todo esse material será encaminhado para os alunos generalizados. Bom, acabei, aí tem que, eu quero tirar o pendrive, e como é que, o que é que eu tenho que fazer agora? Posso fechar aqui o seu aula? Pode. A senhora quer salvar alguma coisa aqui? Como é que a gente faz no final para mandar para você? Ela já vai automaticamente Já para vai. o Google. Aí então, onde é que eu clico aí em algum lugar? Para eu A sair? senhora quer salvar alguma coisa do seu slide aqui? Não. Tá, a senhora encerra aqui, ó. Encerra. Tá? Encerrar. Encerrar a reunião para todos.